pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela, ver a web, tudo ok, né? Ótimo. Então, como eu falei para vocês agora, vamos entrar, se deslumbrar nessa fantástica história dessa mulher tão importante, tão singular para a nossa profissão, como também para a saúde pública de um modo geral. Então, na nossa aula de ontem, estudamos um pouco a questão das práticas de saúde durante todos os períodos históricos. E aí, querendo ou não, a gente viu a questão do surgimento da enfermagem e do seu desenvolvimento. Ao longo dos períodos, a gente consegue constatar e temos referências que trazem o nome Florence Nightingale para o nosso estudo, para a nossa literatura, lá no período da enfermagem moderna. E era justamente isso que Florence queria, tirar esse olhar, esse pré-conceito, pré-julgamento da enfermagem e fazer com que as mulheres, digamos, da sociedade, as mulheres que tinham esse senso de caridade, de doação, pudessem adentrar nesse campo, bem como tornar a enfermagem algo profissional, algo científico, algo de grande mérito e de reconhecimento. Não apenas um mero cuidado, um mero olhar para com essas pessoas adoecidas, beleza? Então vamos à nossa aula. Como vocês já sabem, né, Florence foi considerada a dama da lâmpada, e aí é o nosso símbolo, que foi o que até a gente veio discutindo nas nossas aulas. Essa lâmpada, ela servia justamente e traz relatos a questão da iluminação, a questão da criatividade. E aí no ano passado, em março de 2020, foram prestadas várias homenagens para a enfermagem, porque foi considerado o ano da enfermagem. Visto que a gente celebrou, em março de 2020, 200 anos do nascimento de Florence. E, como a gente sabe, essa enfermeira ela foi revolucionária. Ela reformulou a enfermagem. Então, ela era britânica e ela foi conhecida como a fundadora da enfermagem moderna, como a dama da lâmpada, como uma figura importantíssima para a nossa profissão. E aí é por isso também, já trazendo um pouquinho do spoiler, que a gente tem o dia do profissional da enfermagem. Então, o dia da enfermagem é dia 12 de maio, porque dia 12 de maio foi o dia do nascimento de Florence. Em março, a gente completa os 200 anos do ano passado, por isso que o ano de 2020 foi considerado o ano da enfermagem. Acho que vocês devem ter visto algumas publicações nas redes sociais, na televisão, em jornais, esta questão do ter sido considerado o ano da enfermagem durante o nosso ano passado. Só para recapitular, eu sempre gosto de iniciar a aula trazendo um pouco do que a gente viu, porque, como eu falei, é um gancho. Então, à medida que as práticas de saúde foram evoluindo, que foram surgindo os primeiros, digamos, hospitais, que eram até então albergues, hotéis, digamos assim, a medicina ela foi avançando e os homens da sociedade que tinham esse poder, eles foram adentrando cada vez mais e ganhando mais mérito e reconhecimento. Então, ficava a cargo deles colocar em prática, organizar, gerenciar essa formação dos albergues, dos hotéis, que mais na frente se tornou o hospital, que é o que a gente conhece como hoje. E é nessa reorganização que esse posicionamento da medicina, ela encontra o seu, digamos, auge. E traz reflexos ainda hoje para a enfermagem, porque eram, digamos, esses profissionais que diriam, né, que ditavam, digamos assim, o que a enfermagem deveria ou não fazer. Então, era dito quais eram seus direitos e deveres dentro do ambiente de prestação de assistência. E nesta época, foi onde aconteceu as piores condições,
porque aconteceu a predominação de doenças infecto-contagiosas, epidemias em locais, aconteceu de muitas pessoas adquirirem essas doenças infecto-contagiosas, tanto ricos como as pessoas de rua. E os ricos, infelizmente, eles continuavam cada vez mais nesse poder. E eles eram tratados nas suas residências. Então, os médicos, né, verificavam qual era a condição, a questão de pagamento também, e eles direcionavam quem era que está fazendo esse tratamento ou não. E também é nesse cenário, deixa eu só ajeitar aqui. E também é nesse cenário que a enfermagem ela começa a atuar. Quando o Florence diz, não, a gente precisa fazer algo para modificar esse olhar. A gente precisa ter uma voz. A enfermagem ela precisa ressurgir. Ela precisa ser reconhecida. Ela precisa buscar meios de se tornar algo desprendido da medicina. E aí a vida de Florence ela se torna um exemplo para a humanidade, para os profissionais da enfermagem em si, porque ela vem, ela faz várias, vamos dizer assim, reivindicações, ela toma várias decisões, ela faz abnegação, ela nega algumas decisões para a sua vida para poder adentrar nesse campo da enfermagem. E aí ela começa a investigar, a comprovar, a estudar, a buscar técnicas, a trazer, de fato, a importância de determinado tratamento, a importância de determinada forma de cuidar, por exemplo, de um ferimento, de uma amputação, do ambiente em si, como a gente vai ver mais na frente. Então, a família Nightingale, né, Florence Nightingale, ela era muito rica e era muito poderosa. Então, as pessoas que detinham poder nesta época eram aquelas pessoas da sociedade e quando tinham suas filhas, elas eram criadas dentro da doutrina para formar uma família. Então, a mulher, o único intuito da mulher nesta época era formar uma família. Então, ela começava a aprender os costumes domésticos, a como, vamos dizer, costurar, a como cozinhar, a como cuidar do lar. Então, essa era a única função. E desde nova, Florence não, vamos dizer assim, se familiarizava com determinada, vamos dizer assim, algo que era imposto para ela, como também para as outras mulheres. Então, ela conta nos relatos bibliográficos que os pais viajaram para a Europa durante as suas noites nu. E durante essa viagem, né, depois, nasceu Florence e sua irmã. Por isso, elas receberam os nomes das cidades onde ocorreram o nascimento, porque ela nasceu em Florença. Por isso que o nome de Florence é esse. Então, a casa de Florence, onde ela nasceu e viveu durante o seu primeiro ano, foi na Vila da Columbre. Foi alvo de peregrinação dos curiosos mais na frente, né? Historicamente, profissionais também, vários historiadores adentraram na sua casa para fazer os relatos e principalmente compor a sua biografia. Hoje, ela está preservada, está transformada e ela se tornou a primeira escola católica privada. Posteriormente, ela serviu de hospital durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, no local onde foi a casa de Florence, existe uma construção ocupando toda a área e ainda é referência e é visitada por várias pessoas para fazer, vamos dizer assim, essa relação com a vivência de Florence naquele local. Curiosamente, as freiras que comandavam a escola, elas precisavam aprender o idioma inglês para atenderem principalmente os visitantes que vinham para aquele local. E o fato da sua família ter uma economia boa, uma economia altíssima, e ela sempre estar viajando, ela falava várias línguas.
e sempre tinha essa vontade de estar engajada nos assuntos econômicos, sociais e políticos. Coisa também que a mulher daquela época não fazia. Então, a mulher ela não podia nem ter o conhecimento e nem estar numa roda de conversas falando sobre economia, sobre política, sobre a sociedade em si. Então, ela nasce no dia 12 de maio de 1820. Logo jovem, como eu falei para vocês, ela começa a se rebelar, questionando esses costumes, questionando esses, vamos dizer assim, algo imposto para ela, e ela sempre se posicionando, digamos, contra essas doutrinas. Ela tinha bastante preocupação social, apesar de ser rica, digamos assim, ter esse poder. Ela sempre se preocupou com os pobres, sempre teve essa vontade de doar, de cuidar, de prestar essa caridade. Mas, infelizmente, dentro da casa dos seus pais, não era permitido. Seus pais não permitiam jamais que ela adentrasse, por exemplo, em um convento ou nesses albergues para prestar assistência. Ela possuía uma inteligência incomum, incontestável. Tinha muita determinação, era muito perseverante. E isso permitia que ela dialogasse por igual com qualquer homem, com qualquer pessoa do sexo masculino que detinha esse conhecimento. Principalmente com os políticos, com os oficiais de exército. Não era permitido que as mulheres dessa época elas dialogassem, conversassem certas, vamos dizer assim, assuntos com esses oficiais, esses políticos, mas ela sempre ia à frente da sua época. Então, por muitos anos, a família dela viu, entendeu essa vontade de Florence e sempre foi contra ela exercer esta, digamos, profissão. Pois, como a gente viu anteriormente, a enfermagem ela passa por esse período de decadência, esse período chamado de período negro, e nesse período a enfermagem ela começa a ser exercida por mulheres de péssimas reputações. Ainda existia a presença das freiras, das mulheres consagradas a Deus. Porém, por ter essa participação das mulheres de péssimas reputações, a profissão, a enfermagem, não era bem vista. Então, qualquer dama que se submetesse a prestar esse cuidado, essa assistência em si, não ficaria bem vista na sociedade. Geralmente também, essas mulheres de péssimas reputações eram aquelas mulheres que viviam bêbadas, aquelas mulheres que viviam sujas, mal educadas, que viviam nas ruas, as meretrizes, as de pior, digamos, espécie possível, como era considerada naquele tempo. E diante dessa informação, a família dela, os pais dela, jamais aceitaram, digamos, essa vocação na qual ela disse ter sido convocada. Então, mesmo assim, ela, vamos dizer assim, corta relações com os seus familiares e ela se torna enfermeira, provocando muito desgosto e esse rompimento com a sua família. Então, ela deixa de lado toda a sua riqueza, deixa de lado toda essa, vamos dizer assim, função de ser mulher, dama, dona de casa, mãe, para exercer de fato a enfermagem. Para que ela conseguisse exercer, ela precisava reconhecer vários campos, ela precisava ampliar o seu conhecimento tão restrito àquele local. Então, ela viaja para Roma, chega na casa das irmãs católicas, Irmandade Católica, e ela começa a adquirir esse conhecimento e vai viajando por diferentes locais do mundo até verificar que, de fato, aquela era a vocação dela. E ela estava completa e tinha encontrado o que realmente julgava ser correto. Ela visita o hospital das Irmãs de Misericórdia. Depois ela visita o Hospital São Vicente em Paris, então ela sai fazendo toda, digamos, essa peregrinação. Ela foi protagonista de um escândalo público inglês, e isso a gente pode constatar quando vocês forem estudar saúde pública.
que ela denunciou a falta de recursos para tratamentos dos pobres. Então, as irmãs de caridade, elas tinham todo esse conhecimento dessa vocação, mas por ser, digamos assim, consagradas a Deus, elas não iam de frente, bater de frente com os políticos, com a questão econômica. Já Florence não. Ela verificou que tinha algo errado, algo que não ia seguindo os princípios, então ela protagonizou esse escândalo porque ela denunciou essa falta de recursos, de materiais para o tratamento dos pobres. Após, principalmente, a morte de um mendigo inglês, ela se tornou a principal defensora e busca sempre as melhorias no tratamento médico, porque ela via a questão da negligência, ela já entendia em si essa falta de cuidado e essa diferenciação entre pobres e ricos. Então, ela começa a lutar e defender a melhoria no tratamento. Então, ela recebe, em 1835, o posto de se tornar a superintendente de um instituto que era conhecido de cuidado de senhoras carentes de Londres. Então, todas as mulheres consideradas carentes na cidade de Londres, elas eram abrigadas nesse instituto. E Florence, ela recebe essa, digamos, para trabalhar, né? Ela recebe esse convite para se tornar a superintendente desse instituto. Ela atira-se, claro, de corpo e alma, aceita esse convite e ela começa a organizar de forma tanto ambiental como também de forma a instalar água, que até então não tinha, a limpeza dos lençóis. Então, ela tem essa visão do ambiente por completo. Não apenas o doente em si. Ela verificava e ela já entendia que o ambiente, de certa forma, influenciava positivamente ou negativamente na forma de tratamento e na forma de cura do paciente. Então, ela começa a implantar esses sistemas de campanha, a importância do banho dos pacientes, a importância da higienização do ambiente, dos lençóis, da roupa, da circulação do ar. Então, ela já ia tendo esta visão. Com isso, ela se destacando, aconteceu o que a gente chama de Guerra da Crimeia. Lá na história, quando a Inglaterra, França e a Turquia, eles declararam guerra à Rússia. Então, imaginem só, tinham vários, vamos dizer assim, guerreiros batalhando, Inglaterra, França e Turquia declarando guerra à Rússia. Essa guerra foi chamada de Guerra da Crimeia. Durante esse período, vários soldados ingleses começaram a abandonar seus postos, seja porque chegavam a óbito, sejam porque estavam com ferimentos graves. E a mortalidade chegou em torno de 40% nesse campo de batalha, sem contar as condições insalubres que aconteciam no local. Quem já assistiu a algum filme de guerra, algum filme relacionado a esse período, Primeira Guerra, Segunda Guerra, de guerras em si, consegue visualizar o que eu estou falando, esse campo mesmo de batalha. Então, Florence foi convidada a prestar essa assistência, esse cuidado nesta guerra para esses doentes no acampamento. Lógico, ela não iria sozinha. Ela convidou 38 voluntárias, dentre elas religiosas e leigas, de diferentes locais, de diferentes cidades, diferentes países, para se fazerem presente nesse campo de batalha. Algumas dessas enfermeiras foram despedidas logo no início, por essa incapacidade de adaptação, falta de disciplina, começaram a se envolver com os soldados, também não tinham esse zelo, esse cuidado, foram porque foram, digamos, convidadas,
mas também elas foram de forma involuntária. E é durante esse período que Florence ganha cada vez mais o reconhecimento, o mérito, pois ela estendia a questão da atuação, desde a organização do trabalho até os simples serviços do chão, de limpeza mesmo. No final da aula, eu vou deixar um link para vocês que tem um filme contando a trajetória de Florence. Tem vários artigos, também eu estou com 2 artigos. Vou passar para que vocês possam dar uma lidinha quando tiver um tempinho. E o filme é muito interessante e muito bom, porque vocês vão conseguir assimilar tudo que eu estou aqui falando para vocês. Então, quando ela adentra nesse campo de batalha com essas voluntárias, as que continuaram, ela começa a verificar e entender a importância da circulação do ar nesses acampamentos, a importância da higienização no ambiente como um todo e no próprio leito do paciente, a questão da troca de roupas do paciente, do banho. Quando eu falar assim, banho, vocês podem dizer, eu te adoro banho? Sim, naquela época, tomar banho era algo, vamos dizer assim, como se fosse ganhar na loteria. Um banho por mês já era o suficiente, imaginem só, né? Um banho por mês já era suficiente para essas pessoas. Imaginem estando doente. Aí é que eles nem ligavam mesmo de manter essa higiene constante. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. E com isso, com todo esse cuidado, todo esse suporte voltado para o ambiente, e claro, para a assistência ao paciente, com a importância de alimentação, com essa importância do sono, ela consegue reduzir a taxa de mortalidade de 40% para 2%. Percebam só, apenas com esse cuidado de forma indireta ao paciente. Não era cuidado com medicação, não era cuidado com cirurgia propriamente, era um cuidado com o ambiente. Cuidado, vamos dizer assim, humano para com outra pessoa que estava adoecida. Imaginem que num campo de batalha, onde, claro, várias pessoas morrem até mesmo dentro do campo, muitas vezes não conseguem nem chegar às, vamos dizer assim, às suas tendas. A tenda que ficou improvisada como hospital. Então, ela consegue reduzir a taxa de mortalidade de 40% para 2%. E isso fez com que os soldados a considerassem como um anjo da guarda, como as imortalizasse. Por que nesse período ela fica chamada Dama da Lâmpada? Nesta época não existia iluminação como a gente tem hoje. As pessoas utilizavam um lampião para poder ter essa iluminação no período da noite. Quando chegava a noite, que escurecia tudo, os profissionais, digamos, os médicos, as pessoas que não tinham tanto essa vocação, diziam que os doentes não tinham como ser vistos, como serem tratados. E muitas vezes era nesse período noturno que muitos soldados chegavam a óbito, que muitos soldados pioravam, que as doenças infecto-contagiosas iam aumentando cada vez mais. Então, ela teve essa ideia de, durante a noite, com o seu lampiãozinho, percorrer leito por leito, adentrar nessa tenda improvisada para verificar como estava o andamento, como estava a questão da melhora, da piora, também a questão da alimentação. Então, por isso, e os soldados vendo essa questão da diminuição da mortalidade, as consagraram como anjo da guarda e como a dama da lâmpada. Depois que a guerra, digamos, acaba, Florence retorna 2 anos depois, então ela passa 2 anos na guerra. E ela se torna, e quando vem de volta, ela fica aclamada, reconhecida como heroína. E ela fica considerada a pessoa mais famosa da era vitoriana, além, claro, da própria Rainha Vitória. Então, ela recebe várias homenagens, vários reconhecimentos durante esse período. Aqui eu trago para vocês uma imagem
de um acampamento da guerra. Então aqui a gente tá vendo tudo bonitinho. Nem sempre as tendas elas ficam desta forma, são tendas improvisadas no meio do nada. Então se é do meio do nada, muitas vezes não tem água, nem para beber, imagine para tomar banho. Não tem a questão de banheiro para colocar os seus dejetos, muitas vezes os dejetos ficam próximos. Não tem a questão muito menos da higiene do local dessas tendas, de onde dormir. E aí, além dos ferimentos da guerra em si, existiam também a transmissão, né, multiplicação das doenças em si. Aqui eu trago para vocês imagens da época, aqui, vamos dizer assim, no meio dos acampamentos dos soldados. Deixa eu permitir. E aqui é um campo de batalha, literalmente. Ela não ia para o campo de batalha. Ela ficava, vamos dizer, nessa tenda improvisada, recebendo os soldados e as pessoas que ali adoeciam. Aqui, a gente vai já falar da questão também do uniforme, ela andando com seu lampião, para poder estar verificando no escuro da noite como era que estavam esses soldados, esses doentes. Outra imagem também. Então, infelizmente, após a sua volta, depois de tanta homenagem, escreveu livros, buscou ainda mais ampliar o seu conhecimento, transmitir o seu conhecimento, criou escolas de enfermagem, tornou a enfermagem, vamos dizer, uma profissão reconhecida, de grande mérito, né? Mas que ainda hoje precisa de maior reconhecimento. Criou a teoria ambientalista, criou várias formas, a questão da higienização do ambiente, mas, infelizmente, aos 90 anos, ela contrai a febre tifoide na Guerra da Crimeia. E as sequelas desta doença foram as responsáveis pelo fim da sua atuação nos hospitais. Como ela não podia mais atuar nos hospitais, ela começa a implantar essa questão do ensino e a escrever vários registros, os livros que a gente tem hoje. Então, ela começa a fazer com que a enfermagem se torne uma disciplina rigorosa, do tipo militar. Por tanto tempo ter vivenciado nesse período e ver essa questão, que falta de higiene, falta de cuidado, mas existia um regimento militar. A questão da vestimenta, a questão dos horários, a questão do comportamento. Então, ela traz esse ensinamento militar para dentro da enfermagem. E isso é uma das características da escola Nightingale, bem como a existência de qualidades morais das candidatas. Então, só podiam exercer a enfermagem quem tivesse qualidades morais, quem não fossem, vamos dizer assim, de péssimas reputações. Então, nas primeiras escolas de enfermagem, era o médico a única pessoa qualificada para ensinar às outras mulheres a questão do cuidado. Tanto por essa questão hierárquica do homem sempre ter mais poder que a mulher, como também pela associação do maior conhecimento dos médicos do que das próprias enfermeiras. Então, cabia ao médico decidir qual era a função que ele iria colocar para as profissionais de enfermagem. Nesse período, e infelizmente em 13 de agosto de 1910, deixando florescer o ensino de sua sabedoria, de sua especialização, Florence infelizmente chega a óbito. E ela recebe também, após a sua morte, várias homenagens que até então, hoje, a gente consegue constatar que é uma estátua em seu formato. Ela recebe também uma homenagem da Cruz Vermelha Real e foi a primeira mulher no mundo a receber ordem ao mérito. Então, ela mesmo depois do seu falecimento, deixou vários ensinamentos e recebeu várias homenagens e foi a primeira mulher a receber essa ordem ao mérito.
Dentro das suas homenagens, a gente tem essa questão da estátua de Florence, como também o Dia Internacional da Enfermagem, que é o dia 12 de maio, que é o dia do seu nascimento. Aqui também no Brasil, comemoramos a Semana da Enfermagem, no mês de maio, que vai do dia 12 ao dia 20. Então, o dia 12, vocês já sabem o porquê. Então, dia 12 está associado ao nascimento da nossa precursora, da nossa matriarca, que foi Florence Nightingale. A questão do dia 20 é assunto para as próximas aulas. Então, ela deixa um caminho aberto para o ensino da enfermagem, ela acende esse olhar, ela amplia várias, vamos dizer assim, necessidades das mulheres em buscar cada vez mais deixar esse lado empírico, esse lado desvinculado da especialização, da técnica em si, para trazer algo mais reconhecido, algo mais profissional. Buscando também, claro, uma ocupação que tenha salário, que necessita atender essas mãos de obra, esse reconhecimento em si do seu trabalho, do que você estaria exercendo naquele período. Então, a gente consegue ver e entender que Florence estava além do seu tempo, além da percepção que era visível naquele período. Ela recebe um apelido por entender que os pacientes precisavam de tratamento, também no período noturno, que foi o que eu falei para vocês, por isso ela é reconhecida como essa dama da lâmpada. Então, ela começa também a perceber que o trabalho da enfermagem, antes considerado secundário, porque o primário era a questão dos médicos, deveria ser pautado pela mesma ciência, mesmo patamar da medicina. Ela cria essas escolas de enfermagem, em que os médicos ministravam aulas, que mais na frente os profissionais de enfermagem se tornam tão capacitados que o médico ele perde, digamos, essa vaga, então eles não exerciam mais o ensino e o ensino fica a cargo apenas da enfermagem para com a enfermagem. Então já se passaram mais de 170 anos que Florence foi para a guerra. E mesmo assim, com toda essa luta, toda essa busca, ao ir para a guerra, ao retornar e buscar ampliar essa ciência, ampliar essa profissão, infelizmente, a enfermagem não é tão valorizada como deveria ser. Ela ainda não conseguiu, e infelizmente, equiparar esse nível de assistência e reconhecimento que a medicina tem hoje em dia. Então, em resumo, para a gente poder entender a questão da contribuição de Florence, ela contribui com a criação das escolas de enfermagem, com a questão da higienização do ambiente, teoria ambientalista, contribui para tornar a enfermagem moderna, a enfermagem profissionalizante, a enfermagem embasada em cunho científico. Ela busca esse reconhecimento do saneamento militar, essa igualdade entre o sexo feminino e o sexo masculino. Também contribui para a forma, claro, de melhora e desenvolvimento da saúde durante aquele período. Algumas das práticas também que a gente pode observar é a questão da pesquisa, da experiência, da arte em si, que ela tinha ir além do que se esperava para aquela época. Então, Florence, ela começa, como eu falei para vocês, a escrever um livro, que é uma produção científica, é estendido por vários países, vários locais, e todas aquelas mulheres que se familiarizavam com essa questão do cuidar, do olhar, do se doar para o próximo, adquirem esse conhecimento e adentram nesse ambiente das escolas de enfermagem. Aqui é uma imagem de Florence já velhinha, mesmo assim, com todos, vamos dizer assim, sequelas da febre tifoide, ela deixa de exercer de fato a enfermagem na prática, mas ela continua mesmo assim utilizando a sua inteligência, como eu falei para vocês, singular.
Ela deixa a questão do juramento da enfermagem, que ainda hoje é utilizado, que ela diz: juro, livre e solenemente, dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação. Guardar sem desfalecimento os segredos que me forem confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte. Não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Manter e elevar os ideais da minha profissão, obedecendo aos preceitos ético e moral, preservando sua honra, seus prestígios e, sobretudo, suas tradições. Notem que esse juramento é perfeito. Hoje a gente consegue entender essas palavras, acha até, digamos, simples. Mas imagine uma mulher, naquela época, entender todo esse aparato, guardar os segredos que lhe forem confiados, respeitar a vida desde a concepção até a morte, não participar de forma voluntária algo que vá além da integridade física e psíquica. Isso é o que todo profissional deveria fazer, principalmente, claro, os profissionais de enfermagem. Mas, infelizmente, vemos também muitas reportagens, muitas manchetes de profissionais que, infelizmente, não estão para vestir de fato a profissão e acabam trazendo esse olhar e trazendo essa tristeza para a profissão, para a enfermagem, para a Florence, né, de onde ela estiver. E aqui é uma das mensagens que eu comecei com vocês no nosso primeiro dia de aula. Esse pensamento que ela diz, quando ela define a enfermagem, a questão que é uma arte, e como arte a gente requer essa devoção exclusiva e rigorosa. E ela faz essa analogia com a questão da tela de um pintor. Então, para Florence, o perfil das mulheres para exercer a enfermagem é que a enfermeira, por que enfermeira? Porque ela retorna apenas para as mulheres neste período. Não deveria se maldizer, não deve falar em vão, jamais deve responder as perguntas sobre seus pacientes, a não ser aquelas que têm o direito de fazê-las. Deve, nem preciso dizê-lo, ser sóbria e honrada. Mais que isso, deve ter elevado senso de religiosidade e devotamento. Deve respeitar a própria vocação, porque a vida, dom precioso, que recebemos de Deus, muitas vezes estará em suas mãos. Então, muitas vezes, a vida de alguém está em nossas mãos. Então, a gente tem que respeitar, sobretudo, de forma religiosa e de forma devota, esta, vamos dizer assim, dom que nós recebemos também. Então, a enfermeira deve ser uma observadora segura, atenta e rápida, possuidora de sentimentos elevados e dedicados. A enfermagem é a arte de cuidar de forma incondicional de alguém que você nunca viu na sua vida. Mesmo assim, você vai ajudar e vai fazer o melhor por esta pessoa. Não se pode, de jeito nenhum, fazer isso só por dinheiro. Isso se deve fazer com amor, empatia, humanização. Deus nos ensinou a amar o próximo. E é exatamente isso que esquecemos muitas vezes de fazer.
olhar o próximo e perceber que sua vida naquele momento é mais difícil do que a nossa, que aquela situação que ele se encontra é precária. Então, essas são algumas mensagens e falas que Florence sempre trazia para as suas alunas, para os seus livros, para os seus ensinamentos. E aí a gente tem a questão do significado da lâmpada. Então, a lâmpada, vamos entender bem direitinho mais na frente, o que significa a serpente, a cruz, a seringa, mas até então a gente está entendendo a questão da lâmpada em si. Então, a lâmpada, esse símbolo da enfermagem, significa sentinela, vigilância e cuidado contínuo. Então, se eu perguntar para vocês ou alguém indagar essa questão da lâmpada, esse símbolo tão nobre da enfermagem significa sentinela, vigilância constante e cuidado contínuo. Não se pode deixar de cuidar de um paciente porque está à noite. Não se pode deixar de cuidar de um paciente porque finalizou o seu plantão, não é mais seu e vai para outro colega. Jamais. Então, sempre estar vigilante, manter esse cuidado contínuo e sempre ter essa sentinela. Então, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas por Florence em formar as escolas, em formar as pioneiras da enfermagem, elas sofrem essa incompreensão dos seus valores e da profissão. Então, em 1877, as primeiras enfermeiras diplomatas eram assim chamadas, as que conseguiam completar o curso, completar o ensino na escola, elas recebiam, digamos, um diploma e elas começavam a prestar serviços tanto a domicílio durante as guerras e elas funcionavam seguindo essa filosofia da escola de Florence. E o treinamento das enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outro ensino. As estudantes deveriam, durante o treinamento, ter residência à disposição para oferecer ambiente confortável e agradável, próximo ao hospital, para estarem ali. Nesta época, era diferente, digamos, de hoje. Hoje, muitas vezes, a gente tem um período de aulas técnicas, né, de conhecimento técnico, para depois a gente ir para a parte da prática. Nesta época aí, existia essa relação entre teoria e prática de forma unificada. Então, as escolas elas deveriam funcionar seguindo essa filosofia. E qual era, Isadora, a filosofia de Florence? A primeira filosofia de Florence estava baseada em o treinamento das enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outro ensino e ser mantida pelo dinheiro público. Então, o dinheiro público era que tinha que manter as escolas, digamos, pagar, manter a questão da alimentação, onde dormir das enfermeiras, estudantes. Segundo ponto, segundo ideal, era que as escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, mas também manter essa independência financeira. Então, o poder público ia manter financeiramente os hospitais e manter separadamente essa questão das escolas, mas tinham que ter essa união até para acontecer essa parte prática do ensinamento. Terceiro ponto, as enfermeiras profissionais, as diplomatas, deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas na enfermagem. Então, aqui ela bate na tecla dizendo que as enfermeiras diplomatas, elas eram totalmente capazes de transmitir o seu conhecimento, de transmitir a forma de assistência, de ensinar dentro das escolas, não necessitando de um ensinamento por parte dos médicos. O quarto ponto, ela dizia que
as estudantes deveriam, durante esse período de treinamento, ter residência próximo ao hospital, para poder prestar essa assistência o mais rápido possível. Então, esses 4 pontos são a filosofia prestada, digamos, na qual Florence buscava que as escolas fossem baseadas. O sistema de ensino de Florence dizia que a direção das escolas tinha que ser de uma enfermeira. O ensino, ele não tinha que ser um ensino metódico, seguindo um método, seguindo regras. Ele tinha que ser também de forma ocasional. Então, ele ia além de algo ocasional, algo além metódico. Então, ele tinha que ter esse equilíbrio na balança. Também acontecia uma seleção. Hoje a gente não tem um vestibular, que é uma prova. Nesta época, não. Era uma seleção visual, levando o ponto de vista físico, moral, intelectual e, sobretudo, a aptidão profissional para estar ali exercendo. Se você fugisse dentro de alguma dessas regras, ou se não se identificasse ou não seguisse as regras, digamos, vistas por Florence como importantes, você seria desligado desse processo de ensino, desse processo de formação na enfermagem. Então, ela pregava que as escolas deveriam ser dirigidas e lecionadas por outras enfermeiras. O ensino ele tinha que ser equilibrado, metódico e ocasional. E tinha que haver uma seleção nas candidatas para que as mesmas pudessem exercer a profissão de enfermagem. Aqui eu trago para vocês algumas imagens, a questão do vestimento. Notem essa questão bem militar, bem rígida, como eram os ensinamentos e as escolas de enfermagem. Aqui é uma imagem de uma turma de enfermagem, né? Vestida todo mundo igualzinho, todo mundo, digamos, de fardinha. E no centro existia a mentora, a professora nesta época. Então, aqui é uma imagem da primeira escola de enfermagem na Inglaterra. Bem aqui no meio, a gente consegue ver a figurinha de Florence. Então, após, durante, né, trazendo essa questão do uniforme, então, por que elas se vestiam assim, com tanta roupa? Como a enfermagem tinha esses ideais religiosos, iniciou-se lá nas Irmãs de Caridade, e eram dessa forma que elas se vestiam, se portavam, a enfermagem ela adquiriu para si essa identidade. Então, elas não usavam de fato os uniformes como a gente tem hoje. Então, elas começavam a usar esse aparato todo coberto. Em alguns locais do mundo, era até coberto a questão do rosto. Então, tinha que ter todo esse armamento. Então, aqui eu trago para vocês algumas imagens com essa questão da vestimenta. Florence incorporou a questão do branco, que o branco simbolizava algo, digamos, escuro, e também dava para visualizar a questão da sujidade. Então, a gente conseguia verificar se algo estava sujo, manter-se sempre nesses padrões militares. Então, assim, durante anos, não mudou muito a forma de se vestir das enfermeiras. Mesmo após a morte de Florence, mesmo após todo o avanço na enfermagem. Então, mas na frente, como aconteceu de Florence receber essa homenagem da Cruz Vermelha, as mulheres, né, as enfermeiras diplomatas, receberam um manguito, então uma parte aqui na manga, que tinha em seu braço o desenho de uma cruz vermelha, tanto para simbolizar a questão da religião, como a importância e o que as cruzadas trouxeram para a enfermagem. Então, os uniformes começaram, à medida que também o mundo foi evoluindo, eles começaram também a serem modificados. Então, a medicina pouco evoluiu durante a Primeira Guerra Mundial, onde durante essa guerra aconteceu muitas infecções, muitos ferimentos, muitas pessoas chegavam a óbito, e o médico cirurgião desta época, né, até então, durante a guerra,
eles não tinham esse conhecimento de biossegurança, eles não se protegiam. Luva, sabia nem o que era. Máscara, muito menos. Eles só tinham esse conhecimento da roupa em si, que nem era essa visão da proteção, era a visão da mulher, porque a mulher não podia, na época, mostrar o colo, mostrar os braços, então elas tinham que estar toda vestida. Calça, jamais uma mulher nesta época vestiria uma calça. Então, para a nossa felicidade, um médico cirurgião, ele estava apaixonado por uma enfermeira. E, ao lavar as mãos com alguns produtos químicos, a enfermeira adquiriu uma dermatite. Adquiriu uma, vamos dizer assim, infecção na pele. Então, o médico criou luvas de látex. Então, ele pegou do nada, ideias assim, que graças a Deus tem essas iluminações na cabeça do pessoal de antigamente. Então, ele criou uma proteção de látex para as mãos, que é o que a gente conhece hoje de luva. Somente mais tarde, quando as pessoas viram ela utilizando, outras foram usando e começou essa disseminação. E começaram a perceber, depois de um longo período, que o número de infecções durante as cirurgias, durante os procedimentos, estavam diminuindo. E aí vem outro alerta. Opa, então a gente vai continuar. Vamos introduzir também a questão dos aventais e toucas para serem utilizadas apenas durante as cirurgias. E assim fizeram. A questão também de usar essas luvas e máscaras feitas por gás, por papelzinho, com um paninho bem fininho, também começou a diminuir. Lógico, isso naquela época era precário, mas aí, com essa ideia, a gente conseguiu a evolução e o que a gente tem hoje. Então, com a evolução da medicina e da enfermagem, as vestimentas, os uniformes, diminuíram o seu volume e se tornaram mais confortáveis. Imaginem só, trabalhar, prestar uma assistência, um banho no leito, uma troca de curativo, um calor desse que faz hoje, com todo esse aparato de vestimenta, esse vestido longo, com manga, bem armado, com essa proteção, esse aventalzinho, com gorro, agora com a máscara, com luva. Então, ficava bem mais complicado para assistência. Então, começou a diminuir o volume dos vestimentos. E só apenas nos anos 70 e 80 aconteceu uma grande mudança cultural. E as enfermeiras abandonaram os vestidos e passaram a usar calças. Então, agora as profissionais de saúde se tornam diferenciadas. Então, elas continuam com seu chapéuzinho, e não mais com os seus manguitos e, digamos, o vestido bem longo. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem de como as enfermeiras passaram a ficar. De calça, a questão ainda, algumas utilizavam a questão do gorrozinho e deixaram de lado toda essa vestimenta, todo esse volume de roupa que elas faziam uso. Então, como eu falei para vocês, Florence ela também ficou reconhecida, além de todos esses ensinamentos, dentro dessa prestação de assistência, por essa visão além, criando o que a gente chama hoje de teoria ambientalista. Como o próprio nome diz, ela traz várias teorias sobre a importância do ambiente para a cura ou até mesmo para a melhora do diagnóstico, prognóstico do paciente. Então, ela foi apresentada pela primeira vez em 1859 e tinha como foco principal o meio ambiente, que tinha, vamos dizer assim, influências tanto externas e internas no ser humano. Então, na teoria, ela traz que a doença ela era considerada um processo restaurador à saúde. A função da enfermeira nesse período é equilibrar o meio ambiente com o intuito de conservar a energia vital do paciente. Então, cada paciente possui sua energia vital. Se eu mantesse o ambiente equilibrado, eu ia conseguir conservar a energia vital
desse indivíduo e, consequentemente, obter a cura, a recuperação do mesmo. Então, o ser humano é um ser integrante da natureza. Ele é um indivíduo onde suas defesas sofrem, claro, influências de um ambiente. Se a gente está num ambiente, vivemos em um ambiente saudável, espera-se que nós sejamos saudáveis. Se eu vivo em um ambiente insalubre, um ambiente sujo, um ambiente onde foge todos os cuidados em si, consequentemente vai ficar mais fácil de eu ser um indivíduo adoecido. Não é uma regra, claro, vai depender do cada organismo. Mas, através de estudos, a gente consegue constatar essa frase. Um ambiente saudável, indivíduo saudável. Ambiente não saudável, indivíduos não saudáveis. Então, essa concepção do ser humano como algo integrante da natureza busca justamente fazer com que Florence reconheça a importância de se manter esse ambiente em equilíbrio. Então, a enfermagem tem essa meta de auxiliar os pacientes na manutenção dessa capacidade vital. E é nesta perspectiva e é nesse foco que a enfermagem ela introduz a questão da higiene ambiental como conceito básico de sua característica profissional. E ela começa a enumerar várias tarefas para os profissionais de enfermagem obterem com seus enfermos, que são utilizadas até hoje. Antes do ambiente em si, ela necessita de um local arejado, o ar conservado, aquecimento. O quarto do doente deve evitar que outros estejam resfriados. Ela já entende essa questão do distanciamento. Ela também traz a questão dos conceitos como os ruídos, o barulho, deixar de lado ou diminuir, porque isso traz mal e provoca uma expectativa muito ruim para a mente do paciente, para o tratamento e recuperação. Então, ela começa a propor obras nesses hospitais, nesses locais de prestação de assistência, onde ela busca um ambiente saudável, diz que é essencial para a cura, que as janelas devem ser sempre abertas, possibilitando essa entrada de ar, esse fluxo de ar fresco e de luz. O vestimento deve estar adequado, tanto para os pacientes como para os profissionais. Eles devem estar bem aquecidos no seu leito, e um leito bem arejado, bem limpinho, bem cheirosinho. Tem que acontecer a administração apropriada da residência dos seus enfermos. Então, a questão de distribuição de cada enfermo, cada um no seu leito, sentar um sobre o outro ou um próximo do outro, dividindo, compartilhando a mesma cama. Os cuidados de enfermagem envolvem a casa na qual o paciente também vive e tem contato com ele. O ruído, ela verificou que é prejudicial e perturba a necessidade do repouso do doente, que é algo importantíssimo, para equilibrar a vitalidade do corpo. Diz também a importância Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu olhar aqui. Caiu.
Tá tudo normal aí para vocês? Pronto. Já parou de apitar? Ótimo. O meu tinha caído aqui e eu também estava ouvindo esse barulho. Então, vocês conseguiram me ouvir nesta parte? Pronto, pessoal. Então, eu acho que vocês conseguiram me ouvir nesta parte. Só voltando à questão... Travou. Pronto. Só para recapitular para quem travou, porque também o meu travou aqui. Então, ela começa falando desse parte do ambiente saudável, manter as janelas sempre abertas, a questão do vestimento é importantíssimo para o paciente, como também para os próprios profissionais. Ela traz que os cuidados da enfermagem não se restringem apenas ao leito do paciente, mas também ao ambiente da casa do paciente. Então, os profissionais de enfermagem nessa época tinham que ir até a casa dos seus doentes. O ruído era prejudicial para o repouso, hoje a gente sabe também que é. A questão da importância da alimentação, uma alimentação equilibrada nos leitos do paciente se tornavam também algo benéfico para a sua saúde. A questão da limpeza preventiva diminuía drasticamente essa questão da mortalidade, porque um ambiente limpo diminui a questão da infecção e proliferação de patologias. Então, todas essas condições externas influenciavam e afetavam a vida, né, o prognóstico e o desenvolvimento de melhora desse paciente. Então, trazia um desequilíbrio para as condições vitais e contribuía, de fato, para a piora da doença ou, quiçá, a morte desse indivíduo. Então, nos escritos de Florence, ela diz que o meio ambiente ele emerge como esse conceito principal. Não só o meio ambiente, claro, a gente também teria que ver a questão do paciente em si como um todo. Não era tratar apenas aquela perna que foi amputada, aquela ferida que estava no braço. Então, teria que cuidar do paciente com todo esse olhar holístico. Então, aqui ela traz que o foco da teoria é o homem, claro, é a saúde, é o ambiente e é a enfermagem. O homem como esse indivíduo que está indefeso, que tem essas necessidades, a saúde como processo de reparador, o ambiente como condição influenciável de forma externa para a melhora do paciente e a enfermagem como algo modificador, que vai trazer, embasado com o homem, a saúde e o ambiente, algo agradável e que se torne benéfico para a melhora desse paciente. Então, a teoria ambientalista, ela está dividida em ambiente físico, claro. Dentro do ambiente físico, temos a questão da ventilação, como forma importantíssima. Temos a questão da iluminação, a questão do calor, a questão da limpeza. Então, esses são os pontos que vão estar dentro do ambiente físico, bem como a questão dos ruídos e odores. Então, ruídos, odores, a questão da ventilação, da alimentação, tudo isso está dentro de um ambiente físico. Então, ela faz essas referências para buscar essa adequação para melhorar o tratamento, a assistência com o paciente. Outro ponto que a teoria ambientalista também traz é a questão do ambiente psicológico. É verificar, manter esse equilíbrio mental do paciente. Então, um ambiente negativo traz estresses. Um paciente que ele tem essa variedade de atividades, um paciente que vê que o profissional não está tão seguro, que o ambiente tem muito ruído, que não tem uma alimentação boa. Então, tudo isso, o ambiente vai influenciar também nessa parte psicológica. Consequentemente, o ambiente social.
se ele tem uma interação boa com a família, uma interação boa com o ambiente que ele está, com os próprios profissionais. Existe esse, vamos dizer assim, esse elo, essa troca de comunicação, essa troca de olhar entre profissional e paciente, que até hoje a gente utiliza, tem que ser utilizado, essa importância de manter esse equilíbrio, esse ambiente social. Então, ele melhora também a questão da prevenção, como também melhora a forma de prestar assistência. Ela diz também que a assistência é uma figura da enfermagem e a gente não pode excluir de fato o paciente. A gente tem que ouvi-lo, muitas vezes atuar até mesmo como psicólogos. E volto a dizer, o que a gente ouvir é segredo profissional. Então, a gente tem que adquirir esse conhecimento, criar essa relação humanitária, essa relação de empatia, essa troca de companheirismo, de conhecimento e fazer com que esse profissional aceite o tratamento. Não tem nada pior do que um profissional, ele não se sentir, um paciente, não se sentir seguro com o profissional. Ele não se sentir em um ambiente saudável, um ambiente físico bom, um ambiente psicológico bom, um ambiente social. Até porque quando ele está com alguma patologia, existe uma alteração de tudo isso. Existe uma alteração psicológica por estar com aquilo, existe toda aquela fase de negação, de porquês. Existe alteração do ambiente, porque ele sai do seu ambiente domiciliar e vai para um ambiente totalmente diferente, com pessoas diferentes e com horários, com regras totalmente diferentes das suas e, consequentemente, um ambiente social totalmente diferenciado e muitas vezes até ruim de se estar. Então, ela visualiza esses conceitos, que é a pessoa com essas forças vitais restauradoras e busca esse manejo e restaurar a questão da saúde. E a enfermagem tem essa função de colocar o indivíduo nas melhores condições possíveis, levando sempre em consideração a assistência, a doença em si e a natureza, o meio ambiente. Traz também essa analogia entre saúde e doença como processo restaurador. Traz que o ambiente é um elemento importantíssimo para esse processo de restauração, tanto da saúde como essa questão da doença em si. Cortando ainda. A internet aqui não está muito boa, fica só caindo. Tá dando para me ouvir agora? Ótimo. Então, pessoal, ela traz que o processo de enfermagem ela começa a ser instituído por Florence, esse processo, essa assistência, o que a gente fala de sequência no atendimento. Essa necessidade de olhar o indivíduo como um todo. Então, é neste contexto, Florence diz que a enfermagem deve focalizar a sua atenção no uso apropriado do ar puro, da iluminação, do aquecimento, da limpeza, do silêncio e seleção adequada, tanto da dieta, da alimentação do paciente, quanto também a questão do desperdício desses alimentos, buscando essa questão da restauração da capacidade vital do paciente. Então, ela reconhece que a enfermagem deve estar envolvida em todos esses aspectos, manter essa teoria ambientalista, manter esse foco do ensino da enfermagem, buscar sempre melhorar, valorizar e se tornar uma profissão. E ele ainda traz que a enfermagem da saúde requer algum ensino prático e tem por objetivo a prevenção de doenças. A enfermagem da doença é a arte e ciência que requer uma educação formal, organizada e científica para aquelas pessoas que cuidam e que sofrem também de doenças. Então, ela contribui para esse processo restaurador e ela busca essa assistência centralizada na figura do doente em si, como também do ambiente e que o cerca. Então, o papel da enfermagem
não é apenas ajudar o doente a manter as suas forças vitais, é buscar também prevenir. Então, ela vai buscar prevenir que aquilo aconteça, que essa doença aconteça, que a propagação aconteça. Então, vai buscar formas de conscientização, que é o que a gente utiliza ainda hoje com campanhas, com essa necessidade. Pessoal, se beber, não dirija. Pessoal, tome a medicação, a questão de pratique exercício físico, vacinem-se contra algumas doenças, essa questão da prevenção em si. Não apenas deixar a doença acontecer para se ter o tratamento ou a assistência. Então, o ser humano é considerado por Florence como beneficiário maior das atividades de enfermagem. Claro, aquela pessoa que está ali necessitando do cuidado. Então, ela utiliza essa terminologia de processo da enfermagem, que hoje é empregada, para valorizar justamente essas práticas de observação, experiência, registrar tudo que a gente chama de evolução, que a gente fez com o paciente, tudo isso pautado dentro dos fundamentos, dentro das normas, dentro das regras que a gente tem que prestar a assistência a esse indivíduo. Então, por fim, os princípios de Florence, então, incluíram nas áreas da prática a questão da pesquisa, da educação, fez uma revolução de forma drástica na enfermagem. Então, ela valoriza de fato essas práticas, valoriza o ser humano em si, valoriza a questão do ensinamento, a questão da aparência, essa questão de manter esse elo, essa empatia, essa humanização, essa busca do cuidado, mantendo tanto a questão da prevenção, da assistência e também da restauração desse indivíduo. Aqui para vocês, eu trouxe imagens da tela, digamos assim, de filmes que relatam a vida de Florence. Não coloquei aqui no slide porque não ia ter como você estar tirando print ou copiar e colar o link. Mas quando eu disponibilizar para vocês os slides, eu vou mandar para vocês o link para quando vocês puderem ou sentirem essa necessidade, vocês assistirem a esse filme muito bom, muito belo. Tudo que a gente estudou aqui vai estar no filme. Claro, sempre tem algo a mais ou a menos, porque é algo de ficção, tá bom? Então, pessoal, eu termino a nossa aula de hoje com um dia enfermagem a um cuidado com a vida. Eu trabalho pelo amor, pela causa, pelo próximo, não pelos aplausos. Muito prazer, eu sou a enfermagem. Então, essa é uma mensagem que eu deixo para vocês, para a gente finalizar a aula de hoje. Mas também eu deixo aberto aqui para quem quiser falar, mandar mensagem, tanto no chat, ligar o áudio de vocês para falar. Não se sintam tímidos, retraídos. A gente está aqui para aprender e compartilhar conhecimentos. Tá? Pessoal, um beijo. Até a nossa próxima aula. Bom final de semana. Se cuidem. Fiquem em casa. Evitem a aglomeração. Se forem sair, lá vem eu, né? Tô parecendo o pessoal da TV. Usem máscara. Cuidado. Se cuidem. Cuidem dos próximos. Cuidem dos mais idosos que vocês têm, tanto amam e tanto devem zelar. Tá bom? Então, até segunda-feira. Espero todos. E um beijo, beijo, beijo.